Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade ao Evangelho desta semana, ou melhor, neste período, entramos nesse Evangelho de São Mateus, iniciando com o Sermão da Montanha. Ontem nós vimos aquele clássico momento em que Jesus proclama as bem-aventuranças para as multidões que estavam ali e também para os apóstolos. Continuando agora, nós entramos no versículo 13 a 16, porque nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E a recomendação de Jesus agora é que neste mundo nós sejamos sal e nós sejamos luz. O nosso testemunho, ele é muito importante. A nossa vida de santidade, ela é muito importante para que os pagãos, olhando para nós, eles possam se converter. Ontem eu falava da perseguição existente na igreja, que vem dos de fora e também dos de dentro. Então, essas pessoas que estão vivendo a fidelidade ao Evangelho, elas são chamadas a ser sal, tanto para os que estão dentro da igreja e estão vivendo uma vida de pagão, como para os pagãos dos que estão de fora, para que olhando para aqueles seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, vendo os católicos, eles possam dar glória a Deus. Aqui, meus irmãos, está uma coisa muito delicada. Se nós não damos o testemunho devido, as pessoas blasfemam contra Deus. Entenderam? Imagina só, o nosso testemunho que deveria levar as pessoas a louvar, bendizer e glorificar a Deus, como Jesus está dizendo aqui, através das obras, o mau testemunho levaria justamente à blasfêmia. Imagina alguém blasfemar a Deus por causa do meu testemunho que não é bom, o meu mau testemunho. Você está entendendo o quanto que nós precisamos realmente ser luz nesse mundo de trevas e ser sal neste mundo insosso que não quer saber de Deus? Hoje a igreja celebra Santo Antônio. Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Em todos os lugares, em todas as dioceses, sempre tem uma igreja dedicada a Santo Antônio. Mas por quê? Era simplesmente porque
Santo Antônio fez muitos milagres, ele intercedeu diante de muitas situações e os milagres aconteceram? Não, não foi por causa disso, mas foi porque Santo Antônio era um homem de Deus. O povo até o chamava de o santo. Tamanha era a vida que ele tinha com Deus. Santo Antônio levava horas e horas em oração. Fala-se que os joelhos dele ficou até com calos grandes devido ao tempo que ele passava em oração de joelho. Que graça que Santo Antônio recebeu de nosso Deus. A vida de Santo Antônio mostrava quem era Jesus. Era assim a vida dele. Aqui eu queria destacar na vida de Santo Antônio um lado dele que pouco se fala. O Santo Antônio confessou. Santo Antônio é muito conhecido pelos milagres, é muito conhecido como pregador, mas pouco conhecido como confessor. Santo Antônio tinha um zelo muito grande pela salvação das almas. E é importante notar aqui uma coisa: a pregação de Santo Antônio estava unida ao confessionário. Ele ia para o púlpito, pregava. Acabava de pregar, ele ia para o confessionário. Mas por que ele ia para o confessionário? Ele ia para o confessionário porque quando ele pregava, tocava no coração das pessoas. E a primeira coisa que as pessoas tinham, o desejo era de confessar, porque as pessoas percebiam o quanto que elas ofendiam a nosso Senhor Jesus Cristo. Elas eram tocadas e iam para o confessionário. Imagina, meus irmãos, nos tempos de hoje, onde se fala que não se necessita mais da confissão, que não precisa mais de se confessar. Igrejas que tiraram os confessionários de dentro da igreja. A igreja sempre teve ali dentro das igrejas, eu digo a igreja católica, sempre teve dentro das igrejas o confessionário. Em alguns lugares as coisas aconteciam dessa forma. Enquanto a missa estava acontecendo, tinha sempre um padre no confessionário atendendo confissão. Mas hoje, Satanás, sabendo que a confissão é a porta de entrada para o céu, para aqueles que já foram batizados, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo com que os padres não queiram atender confissão. Ele está fazendo com que os padres digam que não precisa se preocupar mais com o pecado, que Jesus veio para os pecadores e ponto final, e uma vez sendo de Jesus não precisa mais se confessar. Já não se fala mais da condenação eterna. E por isso as pessoas vão até a igreja, mas quantas pessoas sem se confessar? Anos e anos e mais anos sem a confissão. E as pregações de hoje, me desculpe eu dizer, água com açúcar. Não se fala o que deve se falar, não se fala da salvação eterna, não se fala da condenação eterna, não se fala do céu, não se fala do inferno, não se fala do purgatório. Muitos pregadores vão lá para exaltar-se a si próprio, para falar de si. Às vezes são pregações apenas para exaltar
a si próprio, como eu disse, mas também para levar as pessoas a ficar pedindo coisas materiais a Deus, mas a conversão não acontece. Pregações inférteis, não tem fertilidade, porque a pregação ela deve conduzir as pessoas a Deus, e era isso que acontecia com Santo Antônio quando ele pregava. Cheio de Deus e zelo pela salvação das almas. Santo Antônio falava da condenação eterna. Santo Antônio falava da felicidade eterna no céu. Santo Antônio falava do purgatório. Santo Antônio dizia que se as pessoas não se confessassem, elas iriam para o inferno. Santo Antônio falava das alegrias da eternidade. E as pessoas eram tocadas. Você está entendendo? Por isso que ele saía do púlpito e ia para o confessionário. E passava o dia todo atendendo confissão. E perdoando. E as pessoas saíam maravilhadas, desejosas de levar uma vida santa. Conta-se na vida de Santo Antônio que alguns homens ficavam na beira da estrada roubando as pessoas. E eles ouviram falar de Santo Antônio. A fama de Santo Antônio estava correndo por todos os lugares. E eles foram ouvir a pregação de Santo Antônio. E quando Santo Antônio pregou, eles foram tocados pela pregação e se converteram. E levaram uma vida santa. Infelizmente, alguns voltaram para a vida pecaminosa. Mas os outros perseveraram até o fim e morreram santamente, graças à pregação de Santo Antônio e graças a Santo Antônio que estava no confessionário. A vida de Santo Antônio era essa: altar, púlpito, confessionário. A essência da vida sacerdotal. Tem outra história que conta também que um jovem, sendo tocado pela pregação de Santo Antônio, ele foi se confessar. E aí ele falou que num ímpeto de raiva deram um pontapé na própria mãe. E foi com tanta força que ele deu esse pontapé que a mãe caiu no chão. Olha só, pecado contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Imagina um filho dando um pontapé na mãe. Imagina um filho xingando a mãe e o pai, dando um tapa na mãe ou no pai, desrespeitando. Hoje há um desrespeito muito grande porque as pessoas já não sabem mais o que é autoridade. É os filhos querendo mandar nos pais. E ele foi se confessar, porque ele ficou muito triste com o que ele tinha feito. Aí, quando ele se confessou, Santo Antônio deu absolvição para ele. E Santo Antônio disse assim, foi um exemplo que Santo Antônio deu, ele não estava dizendo que o garoto deveria fazer aquilo. Santo Antônio disse assim, o pé que fere pai ou mãe merecia ser cortado. Imagina, ele ouviu isso de Santo Antônio. Então o jovem, todo consternado, ele tomou a palavra em sentido literal. Ele voltou para casa e, pegando no machado, cortou o pé que ofendera a mãe. Olha só. Aos gritos, ele de dor, que ele ficou com muita dor.
acudiu a mãe e todo o pessoal da casa, e a notícia se espalhou por toda a cidade, porque aquele jovem havia cortado o pé, porque ele tinha dado um pontapé na mãe, e Santo Antônio tinha dito, não que ele deveria fazer aquilo, mas deu um exemplo, assim, uma metáfora, que o pé de quem que fere o pai ou a mãe merecia ser cortado. Então a fama se espalhou. Chegando aos ouvidos de Santo Antônio, imediatamente correu para junto do jovem e rezou sobre ele. Em seguida tomou o pé, juntou a perna, fez o sinal da cruz sobre ela e assim restituiu ao estado anterior. Vejam só, a pregação, a palavra de Santo Antônio surtia efeito no coração de todas as pessoas. Santo Antônio pregador, Santo Antônio confessor. Santo Antônio do púlpito, Santo Antônio do confessionário. Isso aqui, na verdade, é um puxão de orelha para nós sacerdotes. Hoje virou um modismo os pregadores. A gente encontra pregador para tudo quanto é lado. Mas aquele pregador que muitas vezes converte as pessoas, ele não vai para o confessionário não, porque ele não tem tempo. Ele tem tempo para muitas outras coisas, mas para o confessionário ele não vai. Imagina, abre a porta do céu para aquela pessoa e depois não deixa entrar. Lembra que Jesus falou isso dos fariseus? Que os fariseus, eles ficavam bem na porta. Eles convertiam as pessoas e depois de converter, tornava as pessoas até piores. E aí Jesus complementa, eles ficavam na porta e não deixavam a pessoa nem entrar mais no céu. Aqui é uma avaliação para nós. E eu estou dizendo para nós, eu estou incluído, eu como sacerdote. Será que eu estou cumprindo verdadeiramente a minha missão de sacerdote? Celebro a missa, prego e vou para o confessionário? Porque Santo Antônio era assim. Nós, sacerdotes, precisamos nos espelhar em Santo Antônio, na vida de Santo Antônio. E pedir a Deus a graça de podermos também irmos ao confessionário, de gastar algum tempo, algumas horas no confessionário. Não ficar só no púlpito, mas também no confessionário. É triste nós encontrarmos, às vezes, filas de pessoas tentando se confessar e não conseguem, porque não encontra sacerdote. E a necessidade da confissão, ela é importantíssima nos tempos de hoje, nesse mundo paganizado. Como eu falei, na igreja, aonde os cristãos, os católicos, não querem mais levar uma vida pagã, uma vida santa, querem levar uma vida de pagão. E não encontra quem fale para dizer, olha, essa vida que você está levando está errada. Você precisa se voltar para Deus. Não, está tudo bom e maravilhoso. E quando se diz que tudo está bom e maravilhoso, ninguém se converte, por isso ninguém busca o confessionário. Como eu já disse muitas vezes, uma paróquia, ela é medida pelo fervor, pelo número de pessoas no confessionário. É no confessionário que se vê se realmente naquela paróquia, naquele lugar, as pessoas estão procurando levar uma vida de santidade, uma vida com Deus. É no confessionário que se percebe. E Santo Antônio, ele levava
as pessoas à confissão, à contrição de coração, ao desejo de santidade, ao desejo de ser fiel a Deus. No dia de hoje, peçamos a Santo Antônio que na igreja possa suscitar bons pregadores, mas também bons confessores. Sacerdotes que tenham a disposição de ouvir e conceder ao penitente o perdão dos pecados. Porque Jesus falou naquele dia, na Páscoa, na 8ª da Páscoa, 8 dias depois da sua ressurreição, ele entrou no cenáculo e falou para os apóstolos: a paz esteja convosco. Soprou sobre eles, dando-lhes o Espírito Santo, e depois disse: aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Santo Antônio, confessor, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.